Graça e paz, amados. Gostaria de compartilhar um texto com a igreja, que você que nos acompanha pela internet, que é o texto que está no livro de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 até o capítulo 5, versículo 1. O texto diz assim, ele está sendo projetado. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se da água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, ou Gadarenos. Pai, eu quero apresentar para o Senhor esta palavra e apresentar a minha vida. E eu quero pedir, Pai, como foi pedido até o momento, em todos os momentos deste culto, que o Senhor alcance as nossas vidas e que o Senhor, em nome de Jesus, nos cure. Que os nossos corações sejam resignados à Tua vontade. Que nós verdadeiramente sejamos conduzidos pelo Senhor e que confiemos em Ti para resolver aquilo que nós não conseguimos resolver. As tempestades, elas se apresentam nas nossas vidas. Mas, Pai, queremos sempre resolver com a nossa força. Espírito Santo, mova nossos corações, converta-nos, traga transformação e mudança de vida. Sê conosco e que essa palavra possa alcançar terreno fértil e produzir fruto em nome de Jesus. Amém. É interessante observarmos esses dias, o que nós mais ouvimos é: estamos em crise. Essa é a frase mais dita nesse último ano. E de fato, nós estamos em crise, e isso em todos os sentidos e setores. A crise é tanto pessoal, quanto em nosso país, quanto no mundo. Nada escapa. A frase, a vacina é a nossa única esperança, é a frase mais dita. Você liga o jornal, a vacina é a nossa única esperança. 6 horas da manhã, a vacina é a nossa única esperança. Quando lemos ou abrimos os noticiários, o que ouvimos é dessa tal crise. Mas o que não ouvimos é como podemos sair ou superar essa crise. As pessoas interiorizaram esse estado de crise. Elas sofrem e fazem as pessoas que estão à sua volta sofrerem, em vez de buscarem uma solução. Superar esse momento, como cristãos, nós devemos lembrar que o nosso Senhor Jesus Cristo levou sobre si todas as nossas dores. E então, por que estamos sofrendo? Com a sua morte e ressurreição, recebemos a possibilidade de viver eternamente. Por que nos desesperamos diante da morte? Ele nos mostrou que podemos ser transformados, modificados pelo seu amor. E nós optamos em viver no desamor ou na guerra. A resposta para grande parte de nossas dificuldades está em realmente confiarmos no Senhor. Isso não pode ser intelectual. Eu digo para você, confie no Senhor. Você diz, eu confio, mas está aqui, não está no seu coração. Então você não vive isso. Se você não vive no seu coração, como o Senhor pode agir? Se no seu coração reina a incredulidade, o outro não vai mudar. Não, essa situação não vai mudar. É preciso olhar para quem pode nos dar esperança. Eu pergunto a você, por que você está aqui hoje? Você que nos acompanha pela internet, por que você está acompanhando esse culto? A resposta está
nessa campanha de oração que você está fazendo. Esse culto da terça da esperança, ele sim poderá modificar e alterar a sua vida. Se você realmente passar a confiar e a entender que só Jesus Cristo pode mudar a sua situação. Acredito que a resposta está em buscar ajuda e pela resposta na pessoa de Jesus. Somente Jesus pode nos auxiliar nesse momento. O tema desse mês é propício. Por que Jesus? E eu quero trazer como tema para essa reflexão, Jesus, Ele acalma as tempestades. Eu não sei a tempestade que você está vivendo, mas Ele sabe. É tempo de você apresentar essa tempestade diante dEle e deixar Ele resolver para você. Deixar Ele acalmar essa tempestade. Somente Ele poderá ajudar você a passar por essa tempestade e não sucumbir a essa crise que você está vivendo, que nós estamos mergulhados. Qual que é o contexto do texto de Marcos? Se você olhar atentamente para o evangelho que nós acabamos de ler, Marcos, você perceberá que Jesus é apresentado vencendo 4 inimigos. O primeiro deles, no texto, nos versículos de 35 a 41, um mar agitado. No capítulo 5, nos versículos de 1 a 20, um demônio chamado Legião. No capítulo 5, nos versículos de 21 a 43, respectivamente, a doença incurável e a morte. Mas eu quero, nessa reflexão, me ater à vitória de Cristo sobre a tempestade. Sobre a tempestade. E o ponto 1, que é o primeiro ensinamento que o Senhor quer nos trazer hoje, diz assim: mesmo com Jesus no barco, temos tempestades. Olha o que aconteceu no versículo 35 e 37. Naquele dia já tarde, passemos para a outra margem, e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se. Analise a cena. Os discípulos entraram em apuros sob a ordem de Jesus. O episódio é situado naquele dia, ou seja, depois do ensino de uma parábola do reino. Parecido com o que nós estamos fazendo aqui hoje. Você vem para um culto da terça da esperança, depois da oração final e bênção você sai. Uma palavra fresca, abençoada, louvor abençoado. Você fala, eu vou sair e vou romper em fé. Vou me render ao Senhor. Vocês fazem parte de um time vencedor, de uma causa vitoriosa. Essa é a palavra. O reino de Deus vai crescer, vai tomar conta de tudo. Não se desanimem. Fiquem firmes. Creiam. Isso é o texto de Marcos 30, 32, que fala da parábola do grão de mostarda. Mas, terminou o sermão, o Senhor diz assim: passemos à outra margem. O que tem da outra margem? Lá estão os gadarenos. O que havia ali? Um povo, um território pagão para o judeu. Portanto, lugar impuro, cheio de demônios. Tanto é que quando eles chegam na margem, a primeira coisa, expulsam uma legião de demônios que estava em um homem. Olha o que eles estão enfrentando. Jesus termina de pregar um sermão animado para seus discípulos e os ordena: atravessem o mar, rumo a um destino que não era amigável. No versículo 36, consta que eles levaram assim como estava, ou seja, como pescadores experientes, seguindo a ordem de Jesus, os discípulos assumiram a navegação do barco. Eles foram apanhados por uma grande tempestade, ou um grande temporal. O termo grego é lailapsi. É traduzido também como forte vendaval. A Bíblia, a mensagem, ela diz assim: nessa tarde em particular, levantou-se uma tempestade de ventos incomum. Com a força da ventania, a segurança do barco e de seus ocupantes estava ameaçada, à medida que as ondas assolavam.
Queridos, uma tempestade, ela pode chegar na sua casa e na sua vida sem te avisar. Foi assim com Jó, homem temente ao Senhor, que do nada perdeu todos os seus bens, os seus filhos, e foi coberto de chagas, dos pés à cabeça. Moisés, olha o que o texto bíblico diz sobre ele. O mais humilde de todos os homens que havia sobre a face da terra. Moisés foi perseguido, ficou no deserto por 40 anos. Davi, homem de guerra, derrotou o gigante Golias, combateu os filisteus em Keila, mas Saul perseguiu, considerando ele um rebelde. Ou seja, ele ficou à margem. Daniel, por adorar a Deus, foi jogado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abdinego foram jogados na fornalha ardente por não se prostrarem diante dos deuses babilônicos. E com você? De repente, uma doença alcança a sua casa. A morte alcança e bate à sua porta. Um acidente trágico leva uma vida. Um divórcio traumático deixa o cônjuge ferido e os filhos amargurados. Uma amizade de muitos anos naufraga pela tempestade da traição. J.C. Riley, ele diz assim: estar a serviço de Jesus não livra seus servos de enfrentarem tempestades. Queridos, obedecer a Cristo, a ordem de Jesus, não nos livra de apuros. Pelo contrário, colocar a obediência a Jesus pode nos colocar em situações inusitadas. Às vezes nós vamos sair deste culto animados, alimentados, e somos lançados no campo de batalha. O mundo, ele tem uma certeza, ele jaz no maligno. Mesmo que sejamos de Deus, nós somos jogados no mundo. E o mundo não quer a sua felicidade. Ele não quer a sua alegria. Ele quer a sua destruição. Nosso Senhor tem um santo propósito em tudo isso. Isso nos conduz ao segundo ensino do texto. Mesmo em meio ao caos, Jesus é a paz. Repitam comigo. Mesmo em meio ao caos, Jesus é a paz. É possível ter paz em meio à guerra? Sim. É preciso entender e enxergar no meio do caos o descanso de Deus. Qual é a riqueza doutrinária desse texto? Ele é rico. É possível enxergar aqui a revelação plena da humanidade de Jesus. Como ser humano, ele precisava descansar. Por não ser apenas plenamente divino, mas também ser plenamente humano, ele precisa descansar, afastando-se temporariamente de todas aquelas pessoas que lotavam a praia, cercando o seu barco e depois seguindo ele. Entretanto, precisamos lembrar que Jesus tinha acabado de ensinar os seus discípulos o seguinte: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Sabe o que Jesus faz quando ele entra no barco? Ele dorme, ele descansa. O que ele está dizendo? Ele jogou a semente. E ele tem uma certeza que o seu descanso é em Deus. E Deus cuidará para que a semente dê fruto. Aquela semente que ele plantou, quem vai cuidar é o Senhor. Agora aqui existe um contrassenso. Qual é o contrassenso que nós temos aqui? Primeiro, o medo dos discípulos e o nosso, em contraponto à tranquilidade de Jesus. Ele não tem medo de estar no meio das forças que aprisionam e alienam as pessoas. Ele confia na presença vitoriosa do Pai, do qual ele é enviado. Jesus nos ensina até enquanto ele dorme. Aqui ele nos ensina também que jamais ele se assusta. No meio do caos, o descanso de Deus. Descanso esse assegurado pela palavra de Jesus, seu ensino, as parábolas que prometem a vitória.
Você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Descanso esse assegurado pela presença de Jesus. O Senhor, que em seu descanso nos convida a descansar, sem olhar para as circunstâncias e a confiar. Você confia? Ou você luta? Ou você entrega para Ele e diz: Senhor, resolve. Aí quando começa a demorar ou Ele não resolve como você acha que deveria resolver, o que é que você faz? Senhor, me dá de volta, eu resolvo. E aí deu problema, porque nós resolvemos errado. Nós somos afoitos, nós somos ansiosos. E aqui é interessante porque os discípulos, porém, apavorados, despertam Jesus com uma palavra que junta duas coisas: pedido e reprovação. Olha o que eles dizem: não te importa que pereçamos? Os discípulos apavorados se irritam com Jesus, pois ele está tranquilamente dormindo na parte de trás do barco. Eu te pergunto, Jesus se preocupa com seus discípulos? Ele se preocupa com você? Deus se importa com você? Deus se importa com você que nos acompanha pela internet? Deus age na história? Ou Ele é ausente? Ele está distante dos que o buscam e o obedecem? Sim? Você crê nisso? Amém. Então isso nos conduz ao terceiro ensino do texto. O terceiro ensino diz assim: Cristo acalma o vento e acaba com a tempestade. Eu quero que vocês repitam comigo, por favor. Cristo Esse foi um ensaio. Vamos fazer valendo agora? Vamos nos convencer? Vamos lá? Cristo? Amém. Sabe o que nos livra do medo? É a presença de Cristo na nossa vida. É Ele nos conduzindo no meio da tempestade. É Ele conosco no meio da tempestade. É interessante, eu gostei muito dessa versão que diz assim: e Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou, fez-se grande bonança. E então lhes disse: por que sois tímidos? Interessante isso, né? Por que você é tímido? A presença de Jesus nos livra do temor. Olha o que diz o texto de Salmo 23:4. Davi diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. A presença de Deus nas tempestades é nossa âncora e o nosso porto seguro. Lembra aqueles personagens bíblicos que eu citei no primeiro ponto? Em que todos sofreram, todos passaram por uma dificuldade e todos tementes ao Senhor? Olha o que aconteceu com esses homens. Jó percebeu a presença de Deus em todo o tempo do seu sofrimento. Jó 42:5, ele disse assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. É lindo isso aqui. Outro, Jó 42:12, vai haver a mudança na realidade de Jó. Aquele homem que perdeu tudo, olha o que acontece. O Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Teve vida longa e viu até a sua 4ª geração nascer. E Moisés libertou o povo de Israel do Egito. Deus afirmou para Moisés em Êxodo 3:11-12: eu estarei com você, esta é a prova de que sou eu quem o envia, quando você tirar o povo do Egito. Davi, diante das perseguições sofridas por Saul e depois por Absalão, olha o que ele disse no Salmo 23:6: sei que a bondade e a misericórdia ou a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. Independente do que aconteça, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. E Daniel, jogado na cova dos leões, olha o que acontece no dia seguinte: Deus fecha a boca dos leões. E Daniel responde ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano.
porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido nenhum delito. E Sadraque, Mesaque e Abdenego, o rei, depois de jogá-los na fornalha, mandou aumentar a temperatura 4 vezes. Jogou. Aí ele olhou e disse, eu joguei 3, tem 4. E aí ele disse assim, olha o que diz o rei. E afirmou que na fornalha, 1/4 homem que se parecia com um filho de Deus. E o rei disse para os 3, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. E todas as autoridades ali presentes se rodearam, maravilhados como o fogo. Não lhes causou nenhum mal. Sabe o que nos garante a vitória, queridos? É o que está em Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os discípulos se entregaram ao medo, porque se esqueceram quem estava com eles, que era o Senhor Jesus. O Rei do céu e da terra estava no mesmo barco. Por isso, o barco não iria afundar. Jesus está no seu barco? Ele está com você? Ele está com você que nos acompanha pela internet? Se ele de verdade estiver, o seu barco não irá afundar. Aqui vemos o poder de Jesus, aquele que controla a natureza, que tem as leis da natureza em suas mãos. Ele controla o universo, ele trabalha em nosso favor, ele nos conheceu, nos amou antes da fundação do mundo, e ele nos destinou para a glória e nos chamou à conversão e para converter os nossos corações. Somos dele. Diga assim, eu sou dele. Ele cuida de mim. Quem tocar em mim, toca a menina dos seus olhos. Jesus repreendeu o vento e o mar, e eles se aquietaram, e emudeceram, e fez-se grande bonança. Jesus tem poder para repreender também os problemas que te atacam, a enfermidade que chegou na sua casa, a crise que te cerca, as aflições que te oprimem. Queridos, na presença de Jesus, os ventos mais fortes, virão brisa. A mensagem, ela traz esse título para essa perícope. E eu quero concluir dizendo que se há uma crise instalada na sua vida, eu quero pedir para que você lembre-se do que Paulo fez. John MacArthur, ele traz assim, ao final de sua vida, assentado só em um calabouço romano, Paulo ainda podia sorrir para o futuro. Palavras de esperança invadiam sua perspectiva, pois ele mediu sucesso a partir do padrão de Deus. Queridos, nós vamos ouvir um hino. Esse hino é o Senhor Jesus Cristo dizendo para você, sossegai. Acalma teu coração. Confia em mim. Por pior que seja essa tempestade, se você confiar em mim, você não vai afundar. Tenha esse tempo de oração com o Senhor. E mesmo que o mar esteja revolto e pareça não ter saída, confie em mim no barco da sua vida. Os ventos mais violentos irão virar brisa. Gênio do mal
quero convidar você a se colocar de pé. E se você precisa realmente do Senhor no barco da sua vida, eu quero pedir que você estenda a sua mão, levante a sua mão. Se a tempestade está te sufocando, eu quero orar com você. Eu quero interceder pela sua vida. Estenda mesmo, confie no Senhor. Não tenha medo. Pai, o Senhor sabe o que está incomodando o coração de cada uma dessas pessoas aqui, inclusive essas que nos acompanham pela internet. Vivemos tempos muito difíceis, e às vezes nós não conseguimos acreditar no Senhor. E eu quero pedir que o Senhor perdoe essas pessoas que não acreditam no teu poder. Essas pessoas que estão na igreja e muitas vezes desacreditam do que o Senhor pode fazer. Perdoa, Senhor. Pai, eu quero também me colocar diante de Ti, pedindo que o Senhor visite a nossa vida, e visite a minha vida também, de que eu possa resignar a minha vontade, a Tua vontade. Cada pessoa aqui, Pai, possa ser curado pelo Senhor, cada pessoa aqui possa receber o Teu poder, a Tua graça e a Tua misericórdia. Cura, Senhor, traga libertação. O inimigo não tem poder sobre essas vidas, Pai. Nós repreendemos todo mal, toda angústia, toda tristeza, todo sentimento que não venha da Tua vontade, que saia em nome de Jesus. Que o Senhor inunde esses corações com a Tua graça, com o Teu amor, porque o nosso coração, a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio, e que o nosso coração esteja cheio do Teu amor, em nome de Jesus. Amém.